Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho, e nós estamos aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Bom, e a lição da Escola Sabatina de hoje, ela tem como título Crisóis de Purificação. E antes de nós começarmos aqui esse tema, vamos pedir a Deus que Ele se faça presente aqui conosco, que Ele seja o nosso professor através do Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado porque o Senhor vem atrás de nós para nos salvar. O Senhor Jesus disse que está à porta e bate, está batendo a porta do nosso coração para que nós deixemos o Senhor entrar. Que nós possamos, Senhor, deixar o Senhor entrar na nossa vida hoje. Pai, suplicamos o perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos a reconhecer a nossa condição e a permitir que o Senhor nos transforme. Suplicamos que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar agora através da Tua Palavra, que Ele nos traga esclarecimento, entendimento e que também nos faça, Senhor, nascer de novo. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição da Escola Sabatina começa trazendo um texto de Jeremias, capítulo 9, verso 7, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os depurarei e os provarei. Pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? Olha só a pergunta de Deus e a declaração de que ele provaria e depuraria as pessoas. E aí temos uma citação agora de um autor que se chama Oswald Chambers, no seu livro My Utmost for His Highest. Ele diz o seguinte: se o Espírito de Deus traz à sua mente uma palavra do Senhor que o fere, tenha a certeza de que há algo em você que ele quer ferir até ao ponto da morte. Que citação, hein? E o que isso tem a ver com essa citação de Jeremias? Eu os depurarei e os provarei. Por que outra coisa eu poderia fazer? Bom, essa é uma pergunta que a lição nos faz. Olha só. Como você entende a citação e o verso bíblico acima? Qual tem sido sua experiência com a dor envolvida no processo de purificação? Querido irmão, querida irmã, muitas vezes o processo de purificação causa dor. Eu não sei quanto a vocês, né? Essa é uma pergunta muito pessoal. Cada um tem o seu processo aí, cada um Deus tem conduzido de alguma forma, e eu posso dizer que nos processos que eu tenho passado é doloroso. É doloroso. Agora, a lição pede para que nós leiamos Jeremias, capítulo 9, do verso 7 até o 16. Deus disse: Eu depurarei ou fundirei e provarei Judá e Jerusalém. Quais duas razões Deus deu para isso? Como aconteceria o refinamento? Então vamos ler aqui esses textos? Olha só. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu os acrisolarei e os provarei. Porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Vejam aqui que a minha tradução está um pouquinho diferente, e aí a expressão depurarei foi traduzida por acrisolarei, mas tem o mesmo significado por trás aqui, eu acredito, não é? Agora, nós vamos ver a resposta a essa pergunta nos versos seguintes. Qual foi a pergunta? De que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? A pergunta que Deus fez. E olha só a resposta. Flecha mortífera é a língua deles. Falam engano. Com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Acaso por estas coisas não os castigaria? Diz o Senhor. Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação. Porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado.
Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes, andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre as nações que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Querido irmão, querida irmã, que texto forte, que ação dramática de Deus, mas diante de um cenário muito crítico, não é? Muito crítico o cenário que Deus descreve. As pessoas falando de paz com o seu companheiro e no seu interior armando ciladas, pessoas com a língua cheia de engano, pessoas que abandonaram a lei de Deus e estavam servindo a outros deuses. Olha só. E a lição continua dizendo o seguinte: a prova e o refinamento divinos envolvem uma ação drástica. Nós vimos que foi drástica aqui na passagem, não é? Talvez existam 3 razões pelas quais a prova e o refinamento podem parecer um crisol. Primeiro, experimentamos a dor à medida que Deus permite que as circunstâncias chamem nossa atenção para o nosso pecado. Poucos versos antes, Jeremias escreveu com tristeza: o fole sopra com força, e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Jeremias capítulo 6, verso 29. Assim, às vezes é necessária uma ação drástica para se obter nossa atenção. Segundo, nos angustiamos à medida que nos sentimos pesarosos pelo pecado, que então enxergamos claramente. Olha só, você se sente angustiado, querido irmão, querida irmã, pelo pecado que você passa a ver claramente depois de um processo aí de sofrimento? Terceiro, nos frustramos ao tentar viver de forma diferente. Pode ser bastante desconfortável e difícil continuar escolhendo desistir das coisas que tanto fizeram parte de nós. Você já aprendeu, através da palavra de Deus, que você deveria abandonar alguma prática que você viveu muitos e muitos anos nela? Algum ídolo que você tem no seu coração? E aí, quando você tenta viver isso, você se sente triste, você se sente frustrado, você sente falta daquelas coisas? Vocês lembram do povo de Israel saindo do Egito e eles reclamando que lá no Egito nós tínhamos isso, lá no Egito nós tínhamos aquilo, e agora nós estamos aqui? Bom, nós precisamos entender essas coisas, não é? Bom, e a lição vai finalizar trazendo uma reflexão para nós, olha só. Pense sobre os pecados contra os quais você luta. Querido irmão, querida irmã, você tem lutado contra algum pecado? Se Deus fosse prová-lo e refiná-lo hoje, como ele faria isso? Diante de todos os textos que nós lemos aqui, como você acha que Deus procederia? Que atitude você poderia tomar agora para deixar seu pecado antes que Deus precise tomar atitudes drásticas, como fez com Israel? Nós possamos refletir sobre isso, não é, querido irmão, querida irmã? Agora nós vamos para os textos